No nosso reino existe a nossa vontade, a nossa verdade, não é? Quem contraria a nossa vontade é como se estivesse nos rejeitando. Mas, e o reino de Deus? O reino dos céus, como ele é? Como devo alcançá-lo? Será que o meu reino não pode se adaptar ao reino de Deus? Conheça através da Bíblia a forma verdadeira de alcançar o reino de Deus e dos céus. Será que todas as perguntas que fazemos a fim de alcançar os nossos objetivos realmente são verdadeiros? Existia um jovem que era muito rico e que se aproximou do Senhor Jesus e disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse, Jesus disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Muita gente tem esse costume de falar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é tudo para ela ou para ele, mas, no fundo, não faz caso a Deus. Vive na dúvida. Se você vive na dúvida, se você tem dúvida, é porque você sabe que você não está fazendo tudo o que você deveria fazer. Existe aí uma ligação sua com o mal, ainda. Porque quando a gente faz tudo que está ao nosso alcance, tudo, a nossa consciência está em paz. E esse rapaz não tinha paz. Ele não tinha paz da salvação. Ele não estava de bem com ele mesmo, porque algo o incomodava. E Jesus perguntou para ele: por que você me chama de bom? Você vem com uma pergunta: que bem farei para conseguir a vida eterna? E eu pergunto para você: por que você me chama de bom mestre? Se você não considera, se você me considerasse, você daria ouvidos ao que eu tenho falado. Inclusive, de tudo aquilo que eu tenho falado, você continua com dúvida. Você não tomou iniciativa. Você não largou mão, não removeu de você aquilo que te corrompe. E por isso que você está aí com dúvida. Então, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Você diz querer a vida eterna, mas você não tem guardado os mandamentos. Disse-lhe então o jovem: quais mandamentos? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem disse assim: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Jesus disse: bem, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. Bem, esse jovem tinha uma vida, tinha dinheiro, tinha condições. E quando Jesus falou para ele que se ele quer ser perfeito, se você quer ter uma fé viva e não religiosa, você precisa vender o que você tem. Porque essa riqueza, isso que você valoriza, o seu dinheiro, tem feito você egoísta. Você tem sido egoísta, você só tem olhado para o seu lado, e isso tem feito você sentir incomodado. Você não sente paz, porque você ouve falar de Deus, do reino dos céus, mas você não sacrifica pelo reino dos céus. Então, se você quer ser perfeito,
Se você quer o tesouro no céu, então vende tudo o que tens. Imagina toda aquela riqueza, a vida dele, anos dele, os projetos dele. Ele vender tudo e dar aos pobres que nunca ia recompensar ele. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Olha a razão pela qual ele ficou triste. Porque as propriedades, o dinheiro, as condições dele, era o que ele valorizava. E não o que ele perguntou para Jesus do reino dos céus. Que bem farei para conseguir a vida eterna? Aquele jovem ficou triste com aquilo que ele teria que fazer. Será que você paga o preço pelo tesouro no céu? Ou pelo reino dos céus? Porque se você valoriza família, dinheiro, condições, futuro, e não abre mão da sua vontade, então você fica triste, muito triste, quando você tem que desfazer da sua vontade. Bem, vamos a uma trilha musical para você raciocinar, para você pensar na sua vida e conferir se o que você pergunta, que você diz que não tem interesse, você abre mão por aquele interesse? Venha com você. Bem, eu estava aqui pensando que algumas pessoas que nos ouvem agora pensam assim, olha, essa pessoa aí está interessada em tirar vantagem de mim, quer os meus bens, quer meu dinheiro, quer a minha felicidade, quer que eu não seja feliz não tendo nada. Como assim ter que desfazer de tudo? Pois é. Jesus falou para aquele jovem rico para vender tudo o que tem e dar aos pobres. Ele não disse para dar para ele. Jesus ia continuar vivendo a vida simples que ele viveu, inclusive quando ele foi crucificado, foi doado à sepultura. Tudo foi uma doação, porque ele não buscou nada desse mundo. Ele não buscou dinheiro para colocar, assim, o meu corpo para ser... Ele deixou nas mãos de Deus, ele viveu servindo a Deus.
sabe? Isso para mim é uma lição, sabe? É você desapegar de tudo e de todos, de tudo que esse mundo valoriza. Deixar Deus cuidar. Ele foi servo. Ele pensava nas coisas lá do alto. Ele deixou de pensar em si para pensar em servir a Deus. Ele veio com uma missão, e a missão que ele veio custou a vida. Quando ele foi crucificado, ele já sabia que ele iria ser crucificado. Esse seria o seu, vamos dizer assim, destino a essa vinda aqui na Terra. Ele viria, ele nasceria, estaria com José e Maria nos seus dias iniciais. Depois ele ia, a partir dos 30 anos, ele se batizou nas águas como um de nós. Como um pecador? Pois é, mas Jesus não era pecador. Ele se batizou nas águas para dar exemplo para você e para mim, dizendo o seguinte: olha, não tenha orgulho de pensar no que os outros pensam de você. Esteja desprendido do conceito das pessoas e sirva a Deus. Eu sei que eu me batizando nas águas, isso vai falar que eu estava desprendido do que os outros iam pensar de mim. E foi isso que Jesus fez. Ele foi totalmente desprendido de servir a si mesmo, para servir ao Pai. Então, não foi por interesse daquele jovem que Jesus falou para ele vender tudo o que tem. Não. O interesse de Jesus, o que Jesus quer e que Deus quer de você e de mim, é que você não seja escravo dos seus pertences, escravo daquilo que você valoriza. Seja servo de Deus. Porque quando você é servo de Deus, você ultrapassa o maior inimigo seu, que é a sua vontade. Para você servir a Deus, você tem que se desfazer da sua vontade. Jesus disse para os discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Muito difícil, porque o rico se apoia na sua riqueza, não apoia em Deus, não depende de Deus. O rico tem essa dificuldade de renunciar o seu orgulho pelas posses, pelo que os outros vão pensar dele, que seja. Porque a riqueza se vê, o reino dos céus você verá quando você for promovido, vamos dizer assim, morrer nessa vida e ir para o céu, ou Jesus arrebatar você. É aí que você vai ver. Então as pessoas que não veem o reino dos céus, elas não estão preocupadas realmente. Quer dizer, nem tudo o que diz Senhor, Senhor, lembra? Nem todos que dizem Senhor, Senhor faz a vontade de Deus. Aparentemente o que diz combina com o que quer. Não. O que você diz, você tem que conferir se você realmente quer, porque dizer, falar é muito fácil, mas negar a sua própria vontade, aí é que entra realmente qual é a intenção que você tem.